Face, pelo YouTube. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Senta agora aos pés do Senhor Jesus, como Maria, para ouvir a sua palavra, para você ser abençoado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, igreja, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Presta atenção uma coisa. Quando você senta aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra, nesse tempo que você está ouvindo a palavra, os anjos de Deus começam a ministrar bênção na tua vida. É só se esvaziar. Não precisa prometer nada, nem fazer promessa. É só você se esvaziar e deixar Deus no controle. Ouvir o que o Espírito quer dizer com a sua igreja nesse dia que se chama hoje. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Glória a Deus. Esses dias eu tenho pregado muito sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Que bênção na igreja. Glória a Deus. Você deixou de ficar na sua casa, no seu conforto, para vir na casa do Senhor. Vamos lá, para a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, diga-se, do esposo. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, curva a sua cabeça. Senhor, Pai querido e Pai santo amado, Senhor, eu quero dobrar meus joelhos diante da Tua presença, do Teu altar, e eu te peço, Senhor, usa a minha vida aqui nesta noite, porque eu sou como um bebê, não sei o que falar, o que dizer, porque de mim mesmo, Senhor, não tenho nada a falar com ninguém que está aqui, não tenho nada a tratar com eles, Pai, e cada um cuida da sua vida, Senhor. Mas eu quero que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar no coração da Tua igreja o que o Espírito diz à igreja. Pode me tomar, Senhor, porque eu me coloco à sua inteira disposição para que o Teu Espírito, Senhor, venha falar aquilo que eles precisam ouvir para que haja mudança na vida deles. Então usa a minha vida, Senhor Deus amado, que todas as palavras que saírem daqui, que não venha ser do homem, mas é Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga amém, amém. Diga graças a Deus e aplaude o nome do Senhor bem forte. Glória a Deus, igreja. Então o Senhor Jesus, Ele disse que o reino de Deus vai ser semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. E 5 delas eram prudentes. Diga assim, 5 loucas. Quem está entendendo já? Quando a Bíblia diz que é semelhante a 10 virgens, significa a igreja do Senhor Jesus. Está falando da igreja do Senhor Jesus. Então fala das 10 igrejas. A nossa, nos dias de hoje, está incluída, porque nós somos a noiva. O Senhor Jesus é o noivo. Então nós temos que nos manter íntegro, santo. É o que você vai aprender aqui hoje. Porque a noiva, ela tem que ser fiel. Tem que ter aliança. Eu estou falando muito por esses dias de aliança. Eu não posso nunca quebrar a aliança que eu tenho com o meu Deus por nada nesse mundo. Nada nesse mundo pode ser mais importante do que a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a coisa mais sagrada para Ele.
Não tem nada mais sagrado para o Senhor Jesus do que a sua igreja. Então ele escolheu 10 igrejas. E dessas 10 igrejas ele deu o Espírito Santo. Ele deu para todas o Espírito Santo. Olha só. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucos e irresponsáveis, não tinha compromisso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então você é a noiva. Você é a noiva. Logo o Senhor Jesus vai voltar, o que nós vamos ver agora, para buscar a sua noiva. O azeite, a lamparina, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Significa o quê? Que não levaram a sério. Estavam brincando de ser crente. Eu falo para você sempre: o diabo não está brincando de ser o diabo. Não está. Ele está matando, ele está destruindo. Está cheio de pastores do inferno, infelizmente. Eu tenho que dizer isso para você. Pastores que estavam no altar, que estavam brincando, não levando Deus a sério, criando doutrinas de homem, e não levaram a sério. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, deixa marcado aí, em Mateus. 1 Tessalonicenses, quatro 16. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, JJ? Glória a Deus, JJ. Vamos ler então. Porque o mesmo Senhor, diga assim, porque o mesmo, diga assim, é o Senhor Jesus. Então vamos lá. Porque o mesmo Senhor, diga assim, descerá do céu como alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Diga assim, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Diga assim, depois nós, bate no peito, depois nós. Você está incluído? Eu estou. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Diga assim, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ou não? É para mim. Então Deus está falando com você. Primeiros mortos, o Senhor Jesus já está nas nuvens. Quem sabia disso? Já chegamos os fins do tempo. Deus está muito preocupado com você. Porque muitos aqui, eu mesmo, até o Mateus, quantos anos você tem, Mateus? 15 anos.
Não dá para brincar, Mateus. Não dá para arriscar. Não dá. Tem que levar Deus a sério. Muitos estão preocupados com casa, preocupados com a família, preocupados com a empresa, preocupados com o dinheiro no banco, preocupados com o trabalho, preocupados com os seus sonhos que ele quer realizar aqui nesta vida, preocupado com os seus projetos, e não está preocupado que o Senhor pediu para que nós venhamos primeiro buscar o reino de Deus. Essa para Nicole, minha sobrinha. A prioridade, Nicole, é o reino de Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus já está nas nuvens já. Os anjos já estão com a trombeta na mão, só esperando a ordem do Senhor Jesus. E todos nós vamos ser arrebatados. O que é lâmpada acesa? É o Espírito Santo. Você pode ser batizado, você pode estar numa igreja, mas se o Espírito Santo se afastou de você, pastor, eu não acredito que o Espírito Santo vai se afastar de mim. Eu não acredito. Se eu cometer um pecado agora, o Espírito Santo se afasta de mim na hora. Ele não vai ficar com você. Ele não vai ficar com você, ele vai se afastar. E lá em Mateus, lá fala que o Espírito tem saído do homem, anda por lugares secos procurando repouso, e não achando, diz, tornarei para mim a casa de onde saí. E se ele, quando chegar aos 100 metros, ele vai saber se a pessoa está com o Espírito Santo ou não. Se ele encontrar essa casa vazia, varrida, adornada, seu Espírito Santo, na hora ele volta. Cadê o jovem, sobrinho da irmã Cristina, está aqui hoje? Então o rapaz não quer nada sério com Deus. Não tem aliança com Deus. Deus falou, não volta por nada. Ele já voltou. As coisas de Deus não é brincadeira, igreja. Não é brincadeira. As pessoas estão brincando. Como essas 5 loucas. Ah, Jesus não vai voltar agora, eu sou novo. Está chovendo. O pastor falou que eu não podia faltar. Mas eu vou faltar porque não tem nada a ver. Tem. Quando é uma chamada de Deus, você tem que dar ouvido. Então, o Senhor está voltando. O que você tem para oferecer para Ele? Então o demônio, quando ele vem voltando para o corpo da pessoa, ele vai e volta. Chama migrador, cortador, devorador, destruidor. Se ele achar a casa vazia, ele vem e traz mais 7. Se ele achar ocupada, é a lâmpada acesa. Esse azeite você não compra em supermercado. Não é esse azeite que nós te ungimos. Não é. O azeite você recebe como sacrifício. Quando você tem um compromisso com Deus, e você senta aos pés do Senhor Jesus, por isso que a palavra de Deus diz, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então quando você recebe a palavra entra em você, no teu espírito. É como se fosse o Espírito Santo brilhando dentro de você como o sol. As pessoas carnais, os olhos humanos, os olhos nus, os olhos naturais não conseguem enxergar, mas os anjos, mas os espíritos imundos conseguem ver. Então Deus está falando com você.
como é que vai ser feito, pastor? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E como vai ser esse arrebatamento? É a lâmpada acesa, o Espírito Santo que está habitando em você. Você tem mantido ele dentro de você. O Davi sabia disso. O Davi, ele aprendeu isso. Ele falou: Senhor, posso pedir uma coisa para o Senhor? Peça, Davi. Deixa eu morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Porque eu quero buscar a tua presença, a tua face, contemplar a sua beleza, a sua formosura. Davi entendeu. Portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Então tem que pregar. Abrir seus olhos, para que o Espírito Santo não se ausente de você. Porque se você morrer sem o Espírito Santo, não tem salvação para você. A salvação é um conjunto que tem que se cumprir. O próprio Nicodemo se aproximou do Senhor Jesus, que ele de reina também, e perguntou: vem ter de noite com o Senhor Jesus. Porque ele tinha certeza absoluta, porque ele era líder espiritual das igrejas da época. Eles anunciavam o Velho Testamento, a lei de Moisés. E você sabe que na lei de Moisés não tem salvação, é condenação. Você sabe que na lei de Moisés, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, foi só 144 mil que subiu ser salvo, o resto não. Você sabe disso. As igrejas católicas pregam isso. Então só foi 144 mil salvos. Na hora que o Senhor Jesus entregou o Espírito dele, as covas se abriram. Subiu. Já tem 144 mil que já estão nos céus. O resto estão aguardando. Uns estão no Hades. O Hades significa o primeiro inferno, sala de espera, que é no caso do rico. Outros estão no seio de Abraão, que significa a presença de Deus. Então você está entendendo. Então, quando o Senhor Jesus trocar a trombeta no céu, os anjos virão na frente para separar os escolhidos. Como vai ser feita a separação? Os anjos vão olhar pela terra e onde tiver luz, como o sol, as pessoas sobem. Se encontrar com ele nas nuvens, seria eu aqui agora. E quem não tiver, diga se vai ficar. Não vai subir. É o caso das 5 virgens que perseveraram. Chegava dia de chuva. Vamos para a igreja hoje? Ou passei por aqui, tudo bem? Tudo bem? Eu estou indo para a igreja, vamos comigo? Ah, hoje não está chovendo. Eu não tenho guarda-chuva? Eu vou me molhar. Quem te separaram do amor de Cristo? A chuva. Você não pôs Deus, é a tua igreja. Vamos hoje! Ó, está chovendo muito, a enxurrada, olha para você ver. Eu vou molhar meu pé. Não dá para ir não, tem alta lá, passa lá na enxurrada, molha o pé, chega na igreja toda molhada, ensopada. É esse sacrifício que Deus quer. Deus olha para você e fala: nossa, parabéns, Fabiano. Estou orgulhoso de você. Deus olha isso. Deus está olhando isso. Isso é um sacrifício natural. E a outra não veio. Vamos para a igreja hoje, eu passei aqui para te chamar. Não, hoje que eu acabei de chegar do serviço, estou cansado. Vou tomar um banho.
não vai dar tempo, sempre dando desculpa para Deus. Tem um trabalho para fazer em casa. Vamos hoje, é que eu marquei médico hoje e não vai dar tempo. Tudo isso está sendo anotado. Você vai se encaixar com essas 5 imprudentes que não tem aliança com Deus. Sabe a pessoa que fica pulando de igreja em igreja? Que não sabe o que quer? Eu conheço um casal que é assim. Estava na graça, ele estava na graça. Estava na mundial, estava na mundial. Estava na outra, também estava na outra. Passei pela outra, passou pela outra. Estava na outra última, passou, está na última agora. Mas não achou igreja ainda. Pessoas que não têm aliança, não têm compromisso com Deus. É o que mais tem. Pessoas que saem da igreja, você encontra na rua. Uma vez eu encontrei um pastor de uma igreja que eu não falo nome, mas é a igreja que eu ia falar. Desviado. Faz um tempinho. E como pastor pedindo esmola no farol. Lembra, Fernando? Você estava esse dia, lembra? Pedindo esmola, eu olhei para ele e Deus falou assim: é pastor da igreja tal. Eu falei: você é pastor da igreja tal, não é? Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: cara, você está envergonhando Deus, hein? Homem de Deus pedindo esmola no farol. É porque eu tive um problema lá com o pastor, desanimei, saí da igreja. Pera aí. Esse tipo de pessoa que ainda não teve encontro com Deus. Ele fica pulando. Ainda não encontrou. Aí eu falei para ele assim: irmão, vou te dar um conselho. Para de olhar para o homem. Você vai para a igreja para buscar o homem, para olhar para o homem, por isso que você está aí, porque não teve encontro. Porque a palavra de Deus diz: se vive pecando, porque nunca conheceu a Deus, nunca teve encontro com Deus. Porque quem é nascido de Deus não vive pecando. A palavra que diz. Aí eu peguei, tinha 10 reais. Eu falei: isso aqui eu estou para te ajudar, mas isso aqui vai te ajudar seu problema. Você tem que voltar para Jesus, cara. Para de ficar olhando para o lado. Fiquei tão triste. Saí de lá triste. Eu fiquei triste. Doeu na minha alma. Às vezes eu falo assim: Deus, eu não quero mais ser pastor. Porque é tantas recepções que a gente tem com as pessoas. Então, vamos para a igreja hoje? Não. Tem um filme que vai passar hoje, eu vou assistir. Minha novela, o último capítulo. Sempre dando uma desculpa. E o que vai acontecendo com essa pessoa? A lâmpada vai apagando. Eu prego assim, que quando você vem na igreja, você se assente. Quando é o Espírito, diz a igreja, tá? Se for letra, diz a igreja. Se for sermão, que diz a igreja, continua apagado. Se o altar está apagado, pode abrir a Bíblia que for no altar. Fica assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que muitos estão mortos. Então, assim que a igreja estava toda apagada, porque o que vem do altar vai para a igreja. Se eu tenho maldição na minha vida, eu vou descer. Se eu tenho câncer, eu sou pastor. Eu estou aqui à frente. O que eu tenho, você vai receber também. Tinha um pastor que pregava assim: como a massa, a maceira toda. A massa é o que vem do altar. A maceira é vocês. Então você tem que tomar esse cuidado.
Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça também. Cuidado. Porque a maldição que tem passa para você, o espírito passa para você. Você tem que ter esse cuidado. Não deixa qualquer pessoa ficar colocando a mão na sua cabeça. Eu ensino isso aqui. A própria palavra de Deus diz que não pode se precipitar para botar a mão na cabeça de ninguém. Tem que ter esse cuidado. Então a Cico estava apagada. Porque não tinha aliança, não levava Jesus a sério. Aí continuando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Filipenses 3:21. Antes, volta atrás. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o 20. Volta para o 20 agora. Diga assim, mas a nossa cidade, diga assim, não é aqui, na terra. Diga de novo, a nossa cidade de origem, da onde eu vim do céu. Foi lá que Deus me formou, com as suas mãos. Parou. Mas você lê, peraí. Vou explicar algo para você. Alguém diz assim, eu pergunto assim para o Edmar. Edmar, de onde você veio? O Edmar vem lá da Bahia. Por exemplo. Eu pergunto aqui para o seu Serafim. Um exemplo. De onde você veio, seu Serafim? Eu vim lá do Nordeste, Ceará. Um exemplo. Não foi de lá que você veio, irmão. Você está enganado. Você veio do céu. Você não sabe. Você não veio. A sua origem é o céu. Entenda isso. A sua origem é da onde você foi formado. Lá no Salmo fala que tu me entristecesse nas profundezas da terra. No mais oculto me formaste. Lá em Salmo fala isso. A minha origem é o céu. E para lá que eu vou voltar. Entenda isso, irmão. Então no Filipenses, diga glória a Deus. 3:20. Diga assim, mas a nossa cidade está nos céus. Está vendo? Não é o Nordeste. Não é a Bahia de Mar. Você não veio de lá. Você veio do céu e Deus te colocou lá. Deus chegou, escolheu uma mulher aqui na terra, um homem, uma família, falou assim, ó, é naquele lado que ele vai nascer. Se você ler lá no livro de Jeremias, capítulo 3, que fala isso. Vamos sim. Que antes que eu te formasse, eu te santifiquei. Ele te santificou antes de trazer você para cá. Está vendo porque você está aqui ouvindo essa palavra? Porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida. Que senão você não estaria aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Então antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te santifiquei. Eu te escolhi. Aí aqui a nossa cidade então, olha só, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha como é que vai ser feito, ó, versículo 21. Diga assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aplaude o Senhor!
separar os escolhidos. Vai ser muito simples para separar. Quando Ele olhar para você, o teu corpo vai encher de glória, de brilho, como se fosse o sol, como um raio. Vai subir. Vai subir. Dá para entender, reverendo Edmar? Quando o anjo olhar para você, essa candeia vai explodir dentro de você, que é o Espírito Santo, e não vai ficar aqui, vai subir como um raio. Ele fala lá também, eu via Satanás como um raio cair do céu. Do mesmo jeito que cai, sobe. Está entendendo, pastor? Nós seremos um corpo glorioso. Você sabe o que é um corpo glorioso? Glória a Deus. Pensa! O que é um corpo glorioso? É um corpo cheio da glória de Deus, mas com muita luz. É a palavra que está falando. Mas se você tiver apagado quando o anjo descer para separar os escolhidos, não vai ser o anjo que vai escolher, vai ser você. Está aqui, você está lendo comigo. Que transforma o teu corpo. Muitos aqui estão com o corpo cansado. Está batido. Quantos anos o senhor tem, Serafim? 7 e 4. Você está cansado. Mas antes de subir, o Espírito Santo que está em você vai ser luz pura, tomando todo você, vai transformar você num corpo glorioso. Quem ficar vai ver você subindo. Você entendeu por que você precisa do Espírito Santo? Então o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos tinha certeza da salvação dele. Nicodemos tinha certeza que a igreja, que ele era líder, todos estavam salvos e não estavam. E fala para ele que não, ele batia na pessoa. Fala para a pessoa que não tem Espírito Santo, ela fica brava. Ela pensa que tem. Então Nicodemo foi ter com o Senhor Jesus de noite, para que ninguém visse. Olha lá Nicodemos, ó. Você sabe quem é aquele cara lá? Quem? Nicodemos, o líder da igreja, está aqui. Nossa! Meu Deus! Ele se escondeu para ninguém ver. Olha, Nicodemo, vai lá, mas não deixa ninguém te ver. Não deixa ninguém te ver. Jairo foi diferente. Jairo rico, príncipe. Quem quiser falar mal de mim, fala. Não devo nada para ninguém. Não como as custas de ninguém. Não como. Ninguém pode me ajudar. Minha filha está morta. Ele pode. Se ele me ajudar, eu vou me converter. Se ele me ajudar, é com ele que eu vou ficar. Vou parar de seguir costume de sacerdote por causa de amizade. Cuidado com a amizade. Ele veio na frente de toda a multidão, Jairo, na frente de toda a multidão vendo. Quem é Jairo? Ao príncipe da igreja, sim. Líder da igreja, sim. Ele veio, passou na frente de todo mundo, chegou até o Senhor e se adorou o Senhor Jesus. O que dinheiro vale? Se o dinheiro não pode comprar saúde, se o dinheiro não pode trazer um ente querido à vida, se o dinheiro não traz paz, o que o dinheiro vale? Jairo se prostrou, todo mundo viu. E Jairo daquele dia se converteu ao Senhor. Ele fala assim, ó, ele resolveu o meu problema. Quantas pessoas que foram curadas aqui? Quantas?
foram embora. Quantas pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem aliança com Deus. Diga glória a Deus. Está vendo? Então, continuando essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Você está abrindo a Bíblia, igreja. Parabéns. 15:50. Deus está falando com você. Você hoje está aprendendo. Depois eu continuo sobre Nicodemos. Versículo 50. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E agora digo isto, irmãos. Diga assim, é para mim. Quem está prestando atenção? Pronto, Gabriel? Diga assim, agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Parou. Pegou já, agora você pegou. Está vendo? A carne, quem não tiver o Espírito Santo está na carne, sim ou não? Está no sangue, sim ou não? Vai subir quando Jesus vir? Não vai, está falando que não vai. Está vendo? Então, o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo, ele fala, vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa muito séria, irmãs. Que a carne e sangue não vão herdar o reino do céu. Por isso que muitas pessoas vão ficar. Porque está na carne. As igrejas, você viu 5 igrejas, incluindo a nossa e todas as demais. Ele escolheu 10 igrejas na terra. Chamou. Todos que foram chamados, a Bíblia diz que muitos serão, mas poucos serão escolhidos. Quem são os que são escolhidos? Depende de Deus. Deus te escolheu, te chamou. Deus chamou a igreja. Vai depender da igreja, da sua perseverança. Vai depender de você, do seu sacrifício, do seu esforço. Porque não é com o dinheiro que você compra azeite, você vai ver. Agora você está pagando pelo seu azeite. Quando você senta e ouve a palavra. Então, continuando. Olha só. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Diga assim, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, diga assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Está lá. Está vendo? Antes de você subir, Deus vai te transformar. O próprio Espírito Santo vai fazer esse papel. Vai te transformar num corpo também, diga assim, celestial. Diga assim, glorioso. Eu quero que você imagine, eu vou te ajudar. Viaja comigo que eu vou te abençoar. Imagina você recebendo fogo, tua carne toda você tomando fogo. Imagina celestial. Você fica celeste. Sim ou não? Quando a pessoa está celeste, com o corpo transformado. Porque agora aqui, você não vê nada. Eu não estou transformado ainda. Eu não estou transformado, tem o Espírito Santo. Mas eu não fui transformado. Porque se eu cortar, vou sangrar. É isso que você tem que entender. Transformado, a carne não vai existir. Não vai existir. Fogo vai queimar dentro de você, corpo celestial, glorioso, fica leve. Você não vai ter mais sangue, não vai ter mais carne. Porque o Espírito Santo vai dominar você, vai te transformar. Igual Jesus foi transformado. E você vai receber uma veste branca. Então todo
vão ser transformados. Todos. Dá para imaginar, Nena? Eu olhar para você e ver só fogo, não conseguir mais ver você. Ver um corpo celestial. Aí você sobe. Esse papel quem faz é o Espírito Santo. Quando os anjos olhar para você, quando ele olhar, bater os olhos, vai ser assim, por exemplo. Vamos supor que daqui até os Estados Unidos ou até Japão, quando ele olhar assim, cada anjo vai estar em lugares. Quando ele olhar, vai ver várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo acesa na terra. Quando ele olhar, sobe. Quem está imaginando isso? Então todos nós seremos transformados. Tem mais. Diga glória a Deus. Olha só. Versículo 50. Diga assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Diga assim: nós seremos transformados. Aplaude o Senhor bem forte, aplaude o Senhor bem forte mesmo. Quando a trombeta tocar, os anjos virão na frente. O Senhor já vai estar nas nuvens. E você vai se encontrar com Ele, Débora. No dia que você morrer, eu vou soltar fogos, tá? Vou soltar, hein? Aí Jesus vai estar na nuvem. Oi, Débora, tudo bem? Aí segurar na mão da igreja, apresentar a Deus. Ele vai te levar até Deus. Você vê que só um salva. Não tem ninguém mais que pode fazer esse papel. Ele vai te apresentar. Você vai se encontrar com Ele, é um noivo. Dá para imaginar, irmão? Quando Ele olhar para você, acende. Um corpo transformado, que não é mais o corpo da carne, vai ser arrebatado. Primeiro os mortos, depois nós, que estamos aqui na igreja buscando. Se o Senhor Jesus voltar agora, nesse momento, quantas pessoas vão ficar? Já pensou a trombeta tocar nesse momento, ô Nena? E você ouvindo essa palavra? Hã? É isso que Deus está falando com você. Aqui a minha preocupação não é quanto você tem no banco, não interessa. Não interessa para mim. A minha preocupação é quando eu for apresentar você. Que eu vou ser o primeiro a prestar conta com Deus da tua alma. Quando Deus manda eu falar algo para você, eu vou falar, mesmo que doer. Mas se eu não falar, e a pessoa morrer na iniquidade, e para o inferno, eu vou prestar conta da tua alma para Deus, se você quer saber. Você que não sabe. Eu vou prestar conta da tua alma para Deus. Eu tenho que ser um pastor que prega o reino de Deus para você. Não que fica pregando bênção financeira, campanha de porta aberta, eu não estou nem aí. O Evangelho é o reino de Deus, o Evangelho é salvação. Né? Aí eu vou fazer uma campanha, irmão, eu sou contra isso. Quantas vezes você viu fazer, vou fazer uma campanha aqui, colocar uma porta que você vai passar? Meu irmão, não. Se Jesus volta, eu estou pregando isso para você. Eu vou prestar conta com Deus? Eu vou? Eu vou. Agora, se eu estou pregando o Evangelho, o reino para você, te explicando que você precisa do Espírito Santo, que isso é a presença do Espírito Santo, Nicodemos. Senhor, foi tirar o Senhor, coitado, pegou a pessoa errada, mas também aprendeu com ele. O que eu tenho que fazer para me herdar o reino dos céus? Nicodemos, eu não vou perder tempo com você. Porque eu já sei qual é a sua intenção. Por que você não vem de dia como os demais? Vem escondido, Nicodemos. Você não tem vergonha na cara, Nicodemos?
Mas Jesus era uma pessoa muito humilde, né? Simples. Ele falou assim: Nicodemo, eu não vou rodear. Eu vou ser logo direto com você. Porque eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo, Nicodemo. E não tenho tempo para ficar sendo provado pelo homem. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. Mesmo com todo o conhecimento que você tem da lei de Moisés. A lei de Moisés não vai te salvar. Que absurdo. Esse cara não sabe o que está falando. Eu já sou velho. Tenho 74 anos. Minha mãe morreu. Porventura, como é que eu posso agora voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Minha mãe já morreu, então não vou ser salvo. Por isso. Era isso que Jesus estava falando. Deus foi claro para Nicodemos. Falou assim: Nicodemos, se você não nascer da água, é do batismo. E do Espírito, é o Espírito Santo. Você viu? Não é só o batismo. Não é só o batismo. Se você não tiver o Espírito Santo, Nicodemo, sua candeia está apagada. Isso não vai te salvar. Você precisa do Espírito Santo, Nicodemo. Eu vou para o Pai. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador que estará convosco para sempre. Ele vai ensinar para vocês. Não é teologia. Não é sermão. Não. É o Espírito, diz a igreja. Então você tem que nascer no Espírito. Batizado só basta? Não. Tem que ser no Espírito Santo. Então, continuando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Olha só, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto a isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Diga assim, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Parou aqui. Aqui já vou entrar na segunda parte. Não é hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para Mateus 25. Para nós terminarmos, buscar a presença de Deus. Versículo 3. Diga-se, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Diga-se, com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Diga-se, e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Versículo 7, pastor. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se... Você entendeu? Você viu que é sério? Não é brincadeira? Deus me livre ficar sem Espírito Santo. Deus me livre. Você não pode ficar sem Espírito Santo. Se você não tem, busque. Deseje. Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele te transforma por dentro. Ele limpa você por dentro. Quando ele entra na casa, mas ele não entra no coração cheio de mágoa. Não. Ele não entra no coração maldoso, soberbo, arrogante, avarento. Ele não entra. Ele não entra. Por isso que a Bíblia diz que só os simples, os humildes que verão a Deus. Aprendei de mim, e sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Então você tem que desejar. Vocês são crianças, não importa a idade. Para de ficar brincando com Deus. Porque Deus não é peteca para você ficar para lá e para cá. Deus está falando com você. O Espírito está falando com você. Então agora o Senhor Jesus toca a trombeta. Todos gritam, vem o noivo. Elas correm para se apresentar. As 5 imprudentes, loucas, chega para as outras, me empresta um pouco do seu azeite, que o meu está apagado. Não dá para comprar, da igreja. Quem é carnal, pensa que dá. Quem é carnal, pensa. Olha as pessoas que não têm Espírito Santo, como é que elas pensam. Não precisa estar na igreja todo dia. Não precisa, Deus vai entender. Eu tenho que me preocupar com as minhas coisas. Primeiro minhas coisas. Eu tenho um compromisso hoje. Tem que estar lá na estação da luz. Porque eu tenho um contrato para fechar de 1 milhão, né? O senhor vai entender. Não vai dar para mim. Para de desculpa para Deus, igreja. Igreja, tudo vai ficar. Casa, carro, conta no banco. Você não vai levar nada. Até a roupa, que é o terno que vão colocar em mim quando eu for para o caixão, ele não vai também não. Não vai. Te dou um conselho. Não importa a sua idade. Tanto morre bebês. Não tem idade a morte. Jesus pode voltar para você antes também. Virar como ladrão de noite. Quando a pessoa pensar que está tudo bem, eu tenho esse cuidado. Eu tenho esse cuidado. Vai vir repentina destruição. É como um ladrão. Louco. Se hoje te pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? Então as loucas, está vendo quem prega na letra? Aqui é o Espírito. Aqui já é a revelação. Não tem que ficar atravessando, contando blá, 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 blá. Que não. Que você já lê a Bíblia revelada. O Espírito falando com o teu Espírito. Resenha, né? Essa palavra que você usou, tá, né? Pessoas ficam com resenha, né? Ficar enrolando, enchendo linguiça, não nada disso. Espírito não é isso. Porque Deus está se revelando para nós. E continuando. Olha só. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. E tardando o esposo, todos que deixaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, diga-se as loucas, disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagaram. Está vendo? Está entendendo agora? Não tem mais conversa. Se Jesus voltar, Nicodemos, se você não nascer de novo, e não nascer do Espírito Santo, Nicodemos, Deus deixou claro, você não vai entrar. Tem que ter um novo nascimento, o batismo, o despojamento do corpo, da carne e do pecado, para viver uma novidade de vida e em seguida receber o Espírito Santo. Se você ver quando os apóstolos batizavam as pessoas já saíram da água falando em línguas. Era automático. Hoje não. Hoje as pessoas pegam uma canequinha, ou então uma piscina baixinha. Eu vi uma pessoa sendo batizada numa igreja aí, que eu não posso falar o nome, eu já fui também de lá.
a pessoa senta na piscina assim, ó, os pés para cima. Aí ele mergulha, a pessoa, o pé ficou tudo para cima. Ou então batiza com o dedinho do lado de fora. Você sabe o que é batismo? É sepultamento. Tem que matar todo o corpo. Eu estava vendo. Passou batizando. E um que foi batizar a mulher lá no rio. A mulher pensou que queria afogar ele. Ela. Não sei se você viu isso aí na internet. O pastor estava ali, água suja, cara. Um rio ali, correnteza para lá. Quando ele mergulhou, a mulher nem mergulhou, a mulher, socorro, já gritando. Que batismo é isso? Tem pessoas que nem batizada não foi, recebeu um banho. Foi lá, tomou um banho. Ó, vou te batizar. Batizei já. O Senhor já ensina a receita lá em Mateus. Fala assim: ide, pregai a todas as nações, ensinando-as, guardar a minha palavra, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus. As pessoas não usam mais a palavra. Eu era do ministério que eu saí de lá há pouco tempo. Que eles batizam, eu te batizo, Vicente. E não usou a porta, a senha. Quem está entendendo? Não é isso mesmo, não fala nada. Batizou de quê? Ou então a pessoa fala assim, alguém fala alguma coisa para você fala, está amarrado. Já viu pessoas que é assim? Alguém fala alguma coisa, você fala, está amarrado. O quê? Está repreendido, só isso. Eu tenho uma cunhada que fala assim, né? Quando agora parece que ela parou. Está repreendido, está amarrado. Amarrado o quê? Vai ter efeito? A mesma coisa. Então, eu vejo isso o tempo todo, fico olhando e falo, meu Deus. A mulher lá saiu de lá desesperada, socorro! Isso é batismo, igreja? Mas tá, olha, tá uma coisa séria, viu? Estão brincando. As pessoas estão brincando. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode batizar outra pessoa? Não. Vai valer? Não. Se eu pregar para você, você vai ver tantas coisas. Eu pego e boto o Vicente para batizar. Sem chance, né, Vicente? Sou nem doido para fazer isso. O obreiro acabou de chegar na igreja ontem, o pastor já falou, você vai batizar fulano, tá bom? Você está entendendo? O batismo vai valer? Tem isso? Tem. As coisas de Deus são santas e sagradas. Eu estava falando, o pastor estava falando sobre isso hoje. Na minha casa, que Pedro, Deus colocou Pedro no caminho para cumprir o evangelho na vida daquela pessoa. Quem era que você está falando? Atos 10, quem era o? Cornélio. Cornélio buscava Deus, lia a Bíblia, mas estava na letra, né, pastor? Deus falou assim, peraí, eu vou te ajudar. Vou te mandar um espiritual que você vai também receber o que ele tem. Quem está entendendo agora? Você entendeu agora? Foi isso, pastor, que nós estamos falando hoje em casa? E Pedro teve que ser o quê? Um homem espiritual, sim ou não? Podia ser qualquer um. Mas Cornélio não lia a Bíblia, não lia? Jejuava bastante. Mas era o suficiente isso? Faltava. O que Deus está falando com você? Não adianta, você pode ler a Bíblia toda, meu irmão. Pode ler a Bíblia 1000 vezes. Eu vou ler a Bíblia 1000 vezes, não vai acrescentar nada na sua vida. Mas quando você ouvir o Espírito falar com você, vai acrescentar. A tua vida vai mudar. Quem entendeu agora? Então, para terminar, vamos lá para você ver, tem mais. Estou terminando já. Olha só. Então as loucas chegaram para
ó, me dá um pouco do teu azeite, porque a minha lâmpada apagou. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Olha o que elas disseram, isso é gozação, tá? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Está vendo? Sabe o que você faz? Vai lá no mercado, lá tem azeite. Eu vou comprar 1 litro. Vou comprar 10 litros. Vai resolver alguma coisa? Não é esse azeite. É o Espírito Santo. Me dá um pouco de azeite. Tem como dividir o Espírito Santo com alguém? Não tem. Meu azeite acabou. Minha lamparina apagou. Dá para você dar o seu Espírito Santo para mim? Dá para você dar metade dele para mim? Está entendendo agora? Sabe o que você faz? Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu paguei o preço. Lembra que eu passava lá e te chamava? E você falava, hoje está chovendo. Lembra que eu passava lá um dia que estava enxurrada? Você falou, hoje não, que eu vou molhar meu pé. Lembra que eu falava, vamos hoje, está frio. Não, vou ficar no meu conforto. Lembra que eu chamava você para você falar que tinha um compromisso? Você lembra? Eu estava lá, não é justo. Eu todo dia estava lá, era frio. Eu seria injusto, seria ou não seria? Era frio, era chovendo, não importava o tempo, nada me separou do amor de Cristo. Eu pus o reino de Deus em primeiro lugar, eu busquei o reino de Deus, eu fiz igual Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar, não ficar em casa não, eu vou buscar, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os tempos enquanto eu viver. Quando tiver culto eu vou estar aqui. 15 anos para cá, 10 anos, pastor, meu amigo pastor, 10 anos para trás, eu joguei fora. Estava me enganando. Era um homem natural, carnal. Pregava teologia. Pregava letra. Pregava sermão. Depois de 15 anos para cá, comecei a pregar o Espírito. Não prego se alguém me convidar. Por isso que eu não aceito. Não foi? Seu pai me convidou para pregar, ele falou assim, o tema é... Foi ou não foi? Eu falei, estou fora. As igrejas estão assim, irmão. Elas chamam outros pastores, outras igrejas, falam mal mesmo. Porque é letra, mata o povo está sofrendo, porque falta o conhecimento. O tema é esse, tá bom? Tá bom. Aí você tem que entrar na... Aí você fica preocupado, procurar para bater com o tema que ele falou. Ou não? É assim, pastor? E onde fica o espírito livre? Onde fica o espírito, diz a igreja? Pregar bonito. Cantar bonito. Onde fica o espírito? Então tem que ter esse cuidado. Tá? Lembra? Você lembra? Lembro, então. Eu paguei o preço, ó. Você estava lá, eu estava lá buscando. Com dor. Eu estava com muita dor na perna, eu fui assim mesmo. Eu estava gripado, eu fui assim mesmo. Eu estava cansado, acabei de chegar do trabalho. Mas eu falei, não, eu vou para a igreja. Daniele, né, Daniele? Daniele antes, chegava em casa, verdade ou não é? Chegava em casa, dormia e esquecia. Domingo de manhã, perdi a hora para vir na igreja. Todo domingo estava perdendo a hora. Sim ou não? A vida dela começou a ser abençoada quando ela começou a buscar. Você está abençoada hoje? Está ou não está? De um mês para cá, tua vida mudou ou não mudou? Mudou. E ela está com o Espírito Santo, que eu estou vendo. Você entendeu? Não é comprar. Você paga com o seu sacrifício. Quando senta aos pés do Senhor Jesus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Quando eu recebo a palavra, queima dentro de mim. Um fogo nasce dentro de mim. Só no mundo espiritual, que são os demônios que enxergam os anjos.
olhando para você. Só quem é espiritual que consegue ver. Guarde essa palavra. Eu não posso dar para você. Não posso dividir com você, não dá. Vai faltar para mim. Também não tem como eu te dar. Não tem como, porque Deus não vai fazer isso. Deus não vai tirar de mim, que estava na igreja todo dia, pagando preço, era chuva, era sol, estava doente, estava com dor, estava cansado. E eu estava lá, e você não. Glória a Deus. Está vendo que eu te amava? Você não levou a sério. Você ficou brincando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Falando que você nunca vai morrer, que você tem muita saúde. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Então você está entendendo a palavra de Que Deus. Deus. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida. Não tem nada mais valioso, nem todo ouro desse mundo. Nem todo ouro desse mundo. E não se compra com dinheiro. Se compra quando você se esvazia. Quando você se humilha na presença de Deus. Quando você chora na presença de Deus. Quando você se esvazia, se quebrando na presença de Deus. Aleluia, Deus. É assim que você recebe. É assim que você vai receber. Olha só. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E os que já estavam preparadas, diga assim, entraram com ele para as bodas. Diga assim, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre a porta, por que eu fiquei? Eu estava na igreja, eu estava com o pastor tal, ele dizia que era o homem de Deus, ele dizia que era cheio do Espírito Santo, e ele também ficou. Cuidado com a amizade. Cuidado com a amizade, porque é teu amigo. O Espírito Santo é coisa séria, não é brincadeira. Senhor, abre a porta. Senhor, estava com o pastor tal, mas ele não subiu. Ele ficou. Senhor, por favor, eu fiz tudo certinho. Eu não sabia que eu tinha que estar na igreja todo dia. Eu não sabia que esse tempo de chuva o Senhor estava me provando com a chuva. Eu não sabia que aquele dia que eu estava com a dor na perna, o Senhor estava me provando. Eu não sabia que aquele compromisso que apareceu na última hora, que eu estava marcado para ir para a tua igreja, que era o Senhor me provando. Meu compromisso é muito... pastor, o senhor tem que entender, né, pastor? Eu vou até dar um dízimo bom para a tua igreja, tá, pastor? Mas você vai entender? O que você está buscando no reino desse mundo? As suas coisas? Irmão, vai ficar. A hora que eu for, irmão, não vou levar nada. Tem que me preocupar primeiro com o reino de Deus. E você está preocupado com as suas coisas, com a Marta. Então desculpa. Fala que ama a Deus com os lábios. Mas você se encaixou com essas 5 imprudentes que achava que a vida aqui era tão importante. Aqui é reino de Deus que eu vou pregar. Mesmo que fica 10, 15, não tem problema. Porque eu não estou atrás de multidão, já fui pastor, que tinha 500 pessoas que eu pregava, eu não quero mais não. Eu quero ter pelo menos 20, 30, que vão comigo para o céu. Para mim falar, Senhor, eu boto no fogo por essa mulher aqui. Porque essa mulher, ela é fiel. Ela coloca tudo em primeiro lugar o Senhor. Ela larga neto, larga filho, larga tudo. O senhor entendeu? Essa mulher, ela renuncia
renuncia a tudo por amor do Senhor. Não é filho, não é pai, não é esposa, não é esposo. Igreja, essa palavra é para mudar a sua vida. Para você dormir à noite, quando você acordar, fala: Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Porque Deus está falando com você, porque Deus se importa com você. Porque Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Então, elas foram. Diga glória a Deus. Versículo 12. E ele respondendo disse: ó Jesus, em verdade vos digo que vos não conheço. Você tem o Espírito Santo? Não? Então te conheço. Você ficou? Fiquei. Não tem conversa mais. Você não foi avisado? Nicodemus, eu não te falei? Que se você não nascer da água, não nascer do Espírito Santo, você não vai subir? Quem vai te garantir para te levar o Espírito Santo? Ele que vai te encaminhar. Ele que intercede por você perante o Pai com gemidos inexprimíveis. Ele, mas ninguém. Não é o Papa, não é Maria, não é José, não é Pedro, não é João. Eu vou valorizar aquele que se importa comigo. Aquele que vai perante o Pai: Senhor, não está aguentando mais. Senhor, abençoa ele, está sofrendo. Ele é fiel. E Deus vai e concede. Quando ele intercede por você, ele geme diante de Deus, ele chora por você. Estou falando do Espírito Santo, igreja. Então ele fala: não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Vocês não são meus. Os que são meus, ouvem a minha voz. Ouvem a minha palavra e guardam e praticam. Os que me amam, ouvem e praticam. Os que praticam serão amados de meu Pai, e eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. Olha só, versículo 13, para mim e para você. Diga assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você sabe? Alguém pode levantar a mão aqui? Nem eu, ninguém. Você sabe? Pode ser amanhã de madrugada, sim ou não? Quem vai te visitar? Você vê, igreja, que é uma coisa muito séria. Eu não estou preocupado em fazer campanha de prosperidade aqui. Não. Porque se eu quiser, e se Jesus voltar para você? Você está esperando, eu vou esperar uma bênção financeira muito grande, por isso que eu vou fazer a campanha. E onde ficou Jesus? Quem entendeu agora? Glória a Deus. Então vigia. Busca. Pede a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável pecador. Eu sou o homem mais indigno que há na terra. Eu sou o pior pecador que está na terra, Senhor. Mas eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Me ajuda porque eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero mudar, estou pronto para mudanças. Isso você tem que fazer. Se humilhar. Chorar. Deus tem que dizer: eu sou pó e cinza, Senhor. Senhor, eu sou pó e cinza. Eu sou menor do que todos os homens na terra. Senhor, eu sou menor do que um grãozinho de areia de toda a imensidão da areia do mar. Eu sou só isso. Dá para entender ou não? Se humilhando. Faça isso. Eu quero receber o teu Espírito Santo. Eu quero ser transformado. Eu quero me revestir do novo homem que segundo de Deus foi gerado. Eu não quero continuar essa velha criatura nessa casa da velha criatura. Então guarda essa palavra. Vou ficando por aqui. Não tem preparação do vídeo de casa. Não tem. Não. Glória a Deus. Nunca preguei
palavra preparada. Eu venho aqui, falo com Deus, fico buscando. E entro no Espírito. Enquanto eu não entro no Espírito, eu não dou a palavra. Deus falou com você. O Espírito falou com você. Então, não se preocupa com as outras coisas, irmão. Deus sabe o que você precisa. Não precisa ficar fazendo campanha de prosperidade, que não precisa, irmão. As igrejas estão enganando as pessoas para manter as pessoas na igreja. A igreja tem que ser edificada na palavra, do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Revista disso. Da mortandade para a imortalidade. Revista disso. Você leu junto comigo em Coríntios. Você viu que aqui nós preocupamos com a sua alma? Você viu? Aqui nós só pregamos o Rei de Deus. Se você vier aqui para fazer campanha, você vem na igreja errada. Não. E se coloca de pé, você entra no altar, por favor. Você já sabe o que tem que fazer. Feche os olhos, coloca de pé. Você já pode falar com Deus, porque Deus falou com você. Deus falou com você, se esvazia. Eu quero adoração. Adoração. Quem entendeu a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou com você? Muito bem. Glória a Deus. Então busca. Glória a Deus. Paga o preço. Paga o preço. Vende tudo que tem para buscar isso se for preciso. Coloca a mão no seu coração com seus olhos fechados. Senhor Deus amado. Oh Pai querido santo. Nós te agradecemos pela tua palavra que falou conosco nessa noite. Oh Pai. A tua igreja está desperta. A tua igreja está acordada, preparada. Glória a Deus. Porque ouvir a tua palavra, Senhor. Eles tiveram a revelação das parábolas que se dirigiu diretamente ao espírito deles, Pai. Aqui o Senhor não falou conosco por parábola, mas pelo teu Espírito Santo. Então, Senhor, toma cada vida em tuas mãos, Senhor, agora. Essa pessoa que está chorando, essa pessoa que está se humilhando, se quebrantando, falando, Senhor, eu sou tão pequeno e insignificante, eu tenho muito o que aprender. Como Davi, queria aprender no templo do Senhor, meditar na tua palavra. Oh Pai, toma cada vida em tuas mãos agora, Senhor. E enche essa igreja com a tua glória. Senhor, enche essa igreja com a tua glória, Senhor. Que a tua glória venha encher essa casa. Que essa casa venha se encher da tua glória agora. Então vem, Espírito Santo. Venha sobre esse coração que te deseja. Que te deseja mais que tudo nesse mundo. Senhor, para eles nada mais é importante a não ser o teu Espírito Santo, Senhor. Essa pessoa dá tudo o que ela tem. Ela dá tudo o que ela tem para ter o teu Espírito Santo, Pai. Ela dá até a própria vida dela. Oh, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O culto maravilhoso. Porque o Espírito de Deus está aqui, meu irmão. Por isso que é maravilhoso. Por isso que a gente está renovado. Por isso que a gente está limpo por dentro, transformado por dentro. Por isso que a presença de Deus está aqui sobre as nossas vidas. Se o Espírito de Deus não estivesse aqui neste lugar, nada valeria a pena, meu irmão. Glória a Deus. Nós, crentes, cheios do Espírito Santo, eu faço uma pergunta para você. Pode ser infiel a Deus? Pode negar o dízimo ao Senhor? Pode negar a oferta ao Senhor? Porque aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele tem prazer na obra do Senhor.
Ele tem prazer em ajudar a casa do Senhor. Ele tem prazer em dar o melhor para a casa do Senhor, meu irmão. Aleluia. Então, neste momento, igreja, é o momento dos dízimos, é o momento das ofertas. Toda vez que o Senhor Jesus pregava aqui no ministério terreno dele, ele recolhia os dízimos e as ofertas. E não é diferente no nosso tempo de hoje, amém? Então os irmãos vão passar com envelope de dízimo, de oferta. Você que vai dizimar ao Senhor nesta noite, separe o seu dízimo. Você que vai ofertar ao Senhor nessa noite, separe o seu envelope de oferta. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que tem um coração voluntário ao Senhor, à casa do Senhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Será que tem como a gente pagar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Ele tem enxugado os nossos olhos, né, de toda lágrima, não ter deixado a gente enterrar nenhum dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Será que nós podemos pagar por isso ao Senhor? Pela saúde, pela paz, pela alegria que Ele nos dá, por essa igreja abençoada, por essa igreja espiritual. Tem como você pagar isso, meu irmão? Imagine se você estivesse numa igreja morta, com o altar apagado. Se você fosse uma virgem imprudente, como você estaria agora? E tem muita igreja que os que não são fiéis dão mais que os que são fiéis. Né, pastor? Até aqueles que fazem a obra das trevas são mais prudentes. Uma madrugada, né? É. Garoa a chuva. Garoa a chuva, se vestem bem, dão os melhores. E nós, às vezes, falhamos com Deus, meu irmão. A hora da igreja despertar. Verdade. Fazer o melhor para a casa do Senhor. Fazer o melhor para o reino de Deus. Porque lá em cima, nós podemos imaginar, mas é muito mais do que nós podemos imaginar, meu irmão. Porque aqui nessa terra não tem nada que a gente venha comparar com as grandezas que tem no reino de Deus. Aquilo que o Senhor reservou para nós, não se compara. Não se compara, não se compara. Então você que vai dizimar, vem aqui no altar do Senhor, depositar o seu